Ok, voltando então. Tá na página 184, tá, pessoal? Isso aqui, por incrível que pareça, não é só um mapa mental do nosso autor, né? É uma ferramenta, né? Tem pelo menos um esboço assim, de uma possível ferramenta. Depois a gente pode, eventualmente, uma necessidade, até trabalhar isso para sofisticar ela, colocando graduações, enfim, aí algumas métricas, tá? Isso mais adiante a gente vai aprofundar essas questões de medições e métricas aí para ajudar na gestão. Mas hoje, né, é só mais um entendimento conceitual mesmo, né? Então o grupo apresentou, mas eu acho importante prestar atenção nesse diagrama, né? E ele então nos dá essa visão, né? A matriz, produto, processo e as dimensões da tecnologia. As três vertentes ali principais na tomada de decisão, né? Aí sim, do ponto de vista técnico, né? Conexão, automação e escala, né? Então, aqui está. Essa matriz aqui é um eixo XY. Eu explico isso também no meu vídeo, tá? Quem já percebeu o vídeo de estratégia, viu o vídeo de estratégia de operações lá, a gente dá uma explicada nisso também. Qualquer coisa vocês dêem uma olhada lá, eu cito outros exemplos e tudo, né? Do meu dia a dia também, tá? Então, aqui está a dimensão custo no eixo X, né? Ele está aqui em cima, né? E no Y, a dimensão flexibilidade. Vocês já viram que quase sempre quando o autor ele quer mostrar a questão, né, das compensações e da disputa entre os objetivos de desempenho, ele quase sempre coloca custo e flexibilidade. Por que ele coloca custo e flexibilidade? Custo é eterno, tá, pessoal? Nós sempre vamos nos preocupar, né? Não tem como não, né, deixar de fora a variável custo em qualquer ramo, né? Mesmo que tu venda artigos de luxo, iates, sei lá o que, tu vai pensar em custo, tá? E flexibilidade, por ele ser uma tendência muito forte, né? Cada vez mais as pessoas estão exigindo personalização, flexibilidade, variedade, enfim, capacidade de mudar de uma hora para outra, aquelas coisas que a gente já falou, tá? Então, a tendência sempre, né? Aí ele fez aqui o diagrama, né? Nesse sentido do alto custo para o baixo custo, e aqui está errado, aqui que eu falei para vocês, pessoal, se vocês tentarem entender o diagrama depois, pelo menos na minha interpretação, várias vezes eu vi isso aqui, não pode estar certo. Onde ele botou baixo aqui, risking é alto, e onde ele botou alto aqui, risking é baixo, porque o sentido da flexibilidade, ó, observem aqui, ó, tecnologia integrada, processo, tecnologia humanos tem baixa acuidade de julgamento, ou seja, não preciso julgar muita coisa ali, a máquina resolve por mim. Poucas unidades grandes de tecnologia, tá? Isso é característico da baixa flexibilidade, né? Das tecnologias dedicadas, né? Enquanto que aqui em cima, ó, tecnologia separada, né? Pequena, né? Muitas unidades pequenas de tecnologia, pensem no táxi, no Uber. O processo de tecnologia tem alta acuidade de julgamento. O cara do táxi tem que saber qual é, ele vai pensar na hora qual é o melhor percurso. Tudo bem que ele pode também traçar por um GPS, mas só ele vai saber que passar naquela rua ou naquela avenida ali tem risco de assalto e o carro tem que passar com baixa velocidade, então ele pega uma rota alternativa. Isso é um julgamento pessoal dele. Às vezes a máquina não vai fazer esse tipo de julgamento, por mais que tu, né, queira programar ela, né, seria uma complexidade bem maior. Então, aqui está o mundo da alta flexibilidade, tá? Então, acho que ele se enganou aqui nos termos, tá? Ele quis explicar uma coisa e acabou... Ele não, né? Os tradutores brasileiros, vamos dizer assim, acabaram se passando nesse detalhe aqui. Mas o diagrama, né, ele basicamente quer dizer isso que eu representei para vocês antes. Nesse canto superior esquerdo aqui, ó, tá, estão os motoristas de táxi, ok? São muitas unidades, alta necessidade de acuidade e julgamento para interagir com o cliente. As tecnologias são separadas, né? Não precisa ter uma tecnologia global, cada táxi tem a sua e está resolvido. Então não precisa muita conexão. Tá? Aqui está o mundo dos motoristas de táxi. Tá? O do Uber eu diria que está um pouquinho mais aqui para o meio, porque ele já usa uma tecnologia com mais conexão, né? Nesse canto inferior esquerdo, direito aqui, está o metrô. Tá? Então aqui é tecnologia integrada, é uma só e dedicada, né? Tem baixa acuidade de julgamento, aí eu programo o metrô para ir de um ponto ao outro da cidade, está resolvido. Não vou precisar ninguém julgando, decidindo se vai ou não vai, que hora sai, né? Não preciso quase ser humano para fazer esses julgamentos. E poucas unidades e grandes de tecnologia. O metrô é gigante.
né? Então, eu não preciso investir em tantas unidades assim. Tá? E aqui tem os meios termos. O que ele fala sempre, né? E essa é uma tônica aqui da abordagem dos nossos autores, né? O segredo tá sempre em tu achar caminhos alternativos aqui. É claro, se tu se move para esse lado ou para esse lado, né, tu vai ter consequências, principalmente altos custos, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Mas, por isso que eu falei do Uber, né? O Uber conseguiu se mover para o lado da personalização, né? Então ele está mais nesse lado aqui que está o táxi, mas com baixo custo. Tá? Então, o Uber rompeu, né, esse detalhe aqui, né, e conseguiu também uma escala. Né? Então, o Uber consegue atender, enquanto que o taxista lá, ele individualmente atende poucas pessoas, né, o ecossistema Uber, que é uma empresa, atende um monte de gente, né, uma escalabilidade enorme. Então, ele conseguiu romper isso aqui, ele foi para o lado quase do metrô personalizado e de baixo custo. Então, tu imagina, olha, a gente falasse isso há 15 anos atrás, todo mundo dizia, não, é impossível romper essas barreiras aqui. Os caras conseguiram. Mas aí eu estou entrando num outro mundo que vai ser tema daqui a 2 aulas, que é o mundo da inovação. A gente já vai falar um pouco na próxima aula de inovação, né, até para entender as diferenças entre melhoria e inovação. Então, isso também vai fortalecer. Aí a gente entra mais no mundo da tecnologia de produto, tá? Então, na aula de desenvolvimento e organização de produtos, a gente aprofunda isso aí. Então, tá na nossa pauta, não se preocupe que a gente vai chegar lá. Tá? Mas romper essas barreiras, e a inovação, ela permite isso, né? E até a Mariana falou, aí o conceito de MVP é interessante sempre, né? A gente também propõe sempre que quando ao ofertar um produto inovador, tu trabalhe esse mínimo valor do produto, né? Mínimo produto viável, melhor dizendo. Tá? Tentar trabalhar inicialmente um produto quase que conceitual que vai ser lançado no mercado com valores, atributos mínimos para a gente poder testar, né? Como a Mariana falou, ela já está acostumada porque ela vive nesse mundo, né? De implementa, testa, implementa e vai vendo o que vai dando mais certo. O mundo da inovação tem isso aí, tem riscos, claro, riscos são mais elevados, pode estar implementando, testando, implementando e nunca dá certo aquilo que tu queria, tá? Mas a hora que dá certo, tu ganha a possibilidade de escala, né? Então, tem um risco aí calculado nessa trajetória. Mas isso a gente vai trabalhar mais adiante. Por hora, pessoal, é a tecnologia de produção, de processo, né, que a gente está falando. No mundo, acho que vocês também já perceberam isso na fala dos colegas ali, até nos nossos debates. No mundo da tecnologia de produto, melhor, no mundo de produção de bens, né, produtos materiais, a tecnologia está mais, então, a abordagem que nós estamos tendo aqui agora quanto à tecnologia está mais no mundo da produção propriamente dita. Aí eu falo toda a cadeia produtiva, né? Não só a tecnologia de cadeia de suprimentos, que aí se confunde com a estratégia de suprimentos, mas a tecnologia interna da empresa, a tecnologia de distribuição, de venda, enfim, de processos administrativos, toda a tecnologia que está por trás da produção daquele bem, né? Já na prestação de serviços, até pela natureza, né? A tecnologia de processos, muitas vezes, ela se confunde com a tecnologia de produto ou tecnologia de serviço, né? Então, porque, por exemplo, se eu estou num hospital lá, me cadastrando, né? Ou, enfim, eu tenho o ser humano e a pessoa está fazendo ali o cadastro meu no sistema da empresa para poder adentrar o hospital e tudo, né? Eu estou interagindo já direto com a tecnologia, mesmo que seja por intermédio de uma outra pessoa. Para aquela pessoa que está me atendendo, é tecnologia de processo. Para eu que estou sendo atendido, é tecnologia de serviço, ou seja, de produto. Tá? Então, ali, às vezes, tem uma confusão maior. Não é relevante nós fazer essa distinção, né? O que interessa é o seguinte, eu estou trabalhando a minha tecnologia para tornar os meus processos mais competitivos, e o mais competitivos é ou mais rápido, ou mais qualidade, ou menor custo, ou mais flexibilidade, ou maior confiabilidade, aqueles 5 objetivos que a gente já trabalhou. Tá? Então, é isso que nos guia. E a partir depois desses focos, que tem que vir na frente, né, aí a gente vai tentar estudar as alternativas tecnológicas que eu tenho para cumprir esses objetivos. Tá? Então, só estou tentando colocar a coisa numa sequência para vocês compreenderem com o todo aí que nós já estamos estudando. Um detalhe muito importante, pessoal, em tudo isso aí, tá?
eu gostaria que você sempre, vou ilustrar depois, tá? Mas cuidado, tá? Lembrem da teoria das restrições que eu trouxe para vocês na segunda aula. Se nós colocarmos a estratégia de tecnologia de processo num não gargalo, não vai acontecer nada. Nós vamos gastar dinheiro, tá? E o resultado não vai aparecer. Aquele númerozinho bonito que eu quero ver lá no DRS, lembrem da nossa planilha, não vai aparecer. Tá? A tecnologia tem que ser alocada no gargalo. Então, eu tenho que ter aquela capacidade. Até coloquei mais um vídeo aí de como identificar gargalos numa empresa, né? Para ir, esse é um tema que a gente explora bastante na graduação, pelo menos eu exploro bastante com os meus alunos da graduação, apesar de às vezes ser um tema aí que não muitos colegas aí às vezes consideram, deixam de lado, né? Eu gosto de enfocar isso. Recomendo aquele livro, quem não leu o livro A Meta, porque ali está nitidamente um exemplo de uma empresa que investiu em tecnologia de processo, robôs altamente tecnológicos, mais rápidos, mais não sei o quê, suprimiram pessoas, só que não era gargalo. E aí, todos os prejuízos, é legal ler o livro A Meta, é um drama familiar, empresarial, um monte de ingredientes e que nos ensina a gestão de como tratar os gargalos numa empresa. Né? Então, quem não leu, para os meus alunos, eu sempre digo, leitura obrigatória, tanto que eu cobro deles num semestre, eles têm que ler o livro e depois cobro nas provas, para vocês lerem o livro mesmo. Tá? Então, mas quem não leu, né, tem na biblioteca ou baixa na internet, já consegue umas cópias pirata aí, vale a pena porque a gente começa a entender melhor toda essa lógica de atacar, de identificar e atacar gargalos. Né? A ilustração que eu trago nesse sentido é o seguinte, tá? Antes até acho que alguém comentou, né? Eu vou fazer porque o meu concorrente fez. Tem um pouco dessa febre a nível empresarial, tá? As pessoas às vezes são muito levadas a investir não porque querem atacar um gargalo, porque querem atacar um problema genérico lá que elas têm na cabeça. Não, eu tenho que ter mais tecnologia, tem que ter esse custo, tem não sei o quê. E como os nossos vendedores de tecnologia são muito bons e eles detêm uma vantagem na negociação, que é eles entendem da tecnologia e nós não, acaba que eles nos empurram muita coisa. Tá? Então, eu me recordo de uma empresa que estava lá, temos que melhorar as nossas vendas e não sei o quê, e sempre, né, quase sempre o problema surge dali, né, temos que melhorar as nossas vendas, tá, e aí alguém grita lá do comercial, ou alguém da diretoria, as vendas não estão boas, o que a gente pode fazer? Aí alguém deu a ideia lá, não, a gente tem que ter um CRM, né, claro, quem trabalha com marketing sabe, né, que o CRM tem um poder de nos ajudar muito, né, identifica hábitos de compra do cliente, personaliza atendimento, permite estratégias segmentadas, tem uma série de vantagens, legal. E foram atrás de um tal de CRM, né, que ninguém sabia o que era direito na empresa, eu acho que só o cara que deu a ideia sabia, os outros não sabiam. Uma empresa, né, mais tradicional, mais conservadora. Foram atrás, aí consultaram players do mundo tecnológico, aí os caras não sei se era de um hábito deles, né, de praxe, eles foram lá e ofereceram um CRM e mais um monte de coisa lá, tipo canivete suíço, assim, sabe? E aconteceu que daí, não, mas para o CRM funcionar bem tem que ter o ERP, porque tem que ter também o sistema de distribuição e tem que ter mais o sistema de controle de estoque, e, enfim, empurraram um monte de coisa, o cara, beleza, tudo isso é ótimo. Eles eram muito bons comercialmente no sentido de dar o valor de cada uma dessas tecnologias. Então, a empresa acabou pagando caro e comprou o tal do CRM e sofreu para implementar, porque todos aqueles problemas que vocês falaram no início ali, né, de resistências, o pessoal acostumado do jeito, a empresa era bem manual, né, tinha alguns semi-automatizados lá, mas pessoal mais antigo e tudo. Mas foi, tá? Levou um sofrimento aí, sei lá, 2, 3 anos para implementar, né? E aí que os caras, bom, agora vamos escolher os louros da vitória aí, né? Já que a gente implementou o tal do CRM, que no frigir dos ovos era vender mais, né? E um tempo depois, tá? Eu soube dessa história, eu entrei no meio do caminho e a gente tenta, né, de redirecionar a empresa, mas como as coisas já estão andando, né, a empresa já investiu tanto, é difícil tu dizer, não, acaba com tudo isso e volta atrás. Então, tu tenta tirar proveito do que já está rolando ali e agrega alguns outros elementos, tudo para crescer junto com a empresa. Né?
Só que daí, quando a gente foi ver lá, boa parte daqueles módulos que a empresa tinha adquirido, pago caro, e ainda pagava mais uma manutenção e consultoria cara para a empresa fornecedora, né? Não estavam sendo usados. Né? Aí eu disse, não pode, os caras vieram aqui, implementaram, parametrizaram, configuraram, porque é muito complicado, aí vinha a desculpa de tudo que era tipo. O pessoal não entendeu bem a tecnologia, teve resistências e desculpas das... O fato é que, sim, os caras, de tudo que eles tinham comprado, eles usavam, sei lá, no máximo 20%. Todo o resto parado, obsoleto, e os caras pagando, né? Porque depois que já está implementado, olha, a empresa que implantou vai cobrar a manutenção daquilo ali. Tá? Aí eu pensei, tá, mas vamos lá, vamos para o principal. E o CRM? Também não estava funcionando. Tá? Por quê? Porque bateu num outro gargalo. O CRM, aí a gente foi falar com os vendedores, né? Porque aquilo ali é basicamente para ajeitar a gestão de vendas, né? E facilitar a vida do vendedor, em dar foco para ele, entender as questões de rotinas de compra e tudo mais, por que os clientes voltam às compras, por que eles não voltam, ou investigar melhor isso aí. Aí os caras, cheguei lá no departamento comercial e os caras disseram, não, a gente é legal, os relatórios são tudo bonitinho, olha esse dashboard aqui, tem 18 gráficos me dizendo tendência para tudo que é lado, mas eu só uso esse de um aqui, ó. Os outros 17 não me interessam, o que interessa é esse aqui, que era volume de vendas. Esse aí ele tinha em mais 3 relatórios que já saí muito antes do CRM, que era, ele só estava vendo agora, em vez de um relatório com números, ele estava vendo um gráfico de linha lá, era a única diferença que tinha. Mas era isso que ele usava, ou seja, o mesmo, né? O cara simplesmente mudou o layout do que ele já estava ganhando há tempos atrás. Tá, mas por que vocês não usam? Olha aqui, ó, esse cliente aqui não compra 3 meses, a última compra dele foi tanto, isso não te diz nada. Cara, daí o cara começaram a reclamar do seguinte, olha, se eu for olhar esse relatório todo dia, eu não vendo. Eu tenho que ir nos clientes, eu tenho que visitar eles. E aí o cara me dá uma lista lá de 15 caras que eu tenho para visitar, o sistema começa a bater minha porta dizendo que tem 15 caras que tem que ser visitado, e eu consigo, pela região que eu atendo, atender no máximo 4. Então eu não vou conseguir, não adianta me mandar esse relatório todo dia, eu consigo avaliar no máximo uma vez por semana e olha lá. Tá? E ainda tem que estabelecer prioridade. Ou seja, boa parte dos vendedores não tinha capacidade analítica para interpretar em tempo hábil e em tempo de tomada de decisão rápida, não tinham essa capacidade. Bateu no ser humano. Né? O ser humano, não adianta eu fornecer todo um arsenal de dados, é aquela história, né? Tá? Eu combinar com vocês, né, que, olha, pessoal, assim, para a próxima aula tem que ler todo o livro, e cada um aqui me traz um resumo do livro. Vai ser tanta informação que vocês vão acabar lendo ali, tipo, no piloto automático, e não vão entender um décimo do que está ali. Né? Então, assim, é muita informação para pouco resultado. Tá? E eles não avaliaram esse gargalo do perfil do vendedor. Como eles trabalhavam muito com representante comercial, o vendedor deles era um terceirizado, eles não tinham muita influência no sentido de cobrar coisas dos caras por conta da relação trabalhista. Né? Porque tu começa a dar meta, tu começa a dar exigências, procedimentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chega uma hora, o cara te bota um processo dizendo que é empregado teu, tu tem que pagar lá, FGTS, aquelas coisas todas. Tem isso nesse mundo. Então, para aquele tipo de mercado e tipo de processo de vendas que eles tinham, apesar de todo o poderio que a gente reconhece de um CRM, não estava sendo utilizado, e as barreiras eram culturais, eram jurídicas, eram relacionais, e também, né, mas principalmente culturais. Né? O pessoal estava acostumado a vender daquele jeito tradicional, de talvez planejar a agenda da semana, vai ver os clientes, às vezes nem são os clientes principais, os clientes que ele mais gosta de ir, porque acho que tem mais chance de venda. Ou seja, eles continuavam fazendo as coisas intuitivamente. No intuitivo, pela experiência, óbvio que muitas vezes tu acerta, né? Acabou que a gente não viu o resultado no DRE. Né? Não trouxe. Né? Por quê? Porque não atacou o outro gargalo que apareceu, que é a capacidade analítica dos representantes comerciais. Né? Então, o que eles tiveram que fazer? Eles criaram, aí sim, depois começou a funcionar melhor. Eles tiveram que criar a figura do analista de vendas. Aí, esse sim, o empregado da empresa, contrataram 2, 3 lá, analistas de vendas,
colocaram para eles, então, já mastigar todas as análises possíveis que o CRM fornecia, criamos procedimentos, métricas e tudo mais, e largava já mastigadinho para o vendedor, lá na forma de um relatório sintético, para ele saber, ó, esses caras aqui estão merecendo visita, esses caras aqui não compram mais tal produto, e, enfim, aí tinha todas as questões lá, de uma forma digerível pelo representante comercial e também execuível, porque não adianta só o cara entender que ele está cheio de problema se ele não tem tempo para resolver cada um desses problemas. Então, a gente fez lá umas análises de Pareto, então conseguia dar prioridades para eles atacar. Aí começou a melhorar substancialmente as vendas. Tá? Só que, de novo, olha só, a tecnologia foi implantada, estava disponível. Eles até deram treinamento para os representantes, mas foi pouco usado. Quando eles colocaram o ser humano, que eram analistas, a única habilidade que os caras tinham que ter, aí é gente com um pouco mais de formação, que gosta de números, né? Esse pessoal devidamente treinado, capacitado, conseguiu, então, subsidiar, dar um suporte adequado para facilitar a vida do representante que está lá na ponta viajando. Aí a coisa funcionou. Então, observem, né, que nesse mundo, tá, não adianta só implanta, vamos ver o que vamos prometer mundos e fundos e a vida segue. Não, tem que avaliar os gargalos. E às vezes tu resolve aparentemente um gargalo e ali ele te desvenda outro, que é mais ou menos o que acontece na historinha desse livro A Meta e nos meus vídeos ali, a gente acaba também comentando, né? Foi o que aconteceu, eles mapearam o gargalo tecnológico, mas bateram no gargalo analítico, né, de tempo de análise, de gestão dos dados para tomada de decisão. Então, aquilo que a gente fala, pessoal, né, é aquela história, né, eu posso baixar um aplicativo que me dá, né, vou pagar por isso, que me dá a temperatura em todos os países e regiões do mundo, se vai chover e não sei o que, se vai ter granizo, se vai ter neve, coisa e tal. Tá? Mas baixei o aplicativo que me dá toda a temperatura do mundo, mas eu só uso mesmo da minha cidade. Tá? Então, isso que a gente sempre tem que ver, né? Se essa informação ela faz algum sentido, né, para o ser humano tomar a decisão. E esse entendimento, isso aí, a gente tem que realmente perceber num diagnóstico junto à capacidade de tratamento desse dado, dessa informação, que é o usuário. Né? O usuário é capaz de fazer bom uso disso aí, porque senão ele queima a ferramenta. E aí, o que acaba acontecendo? Né? A ferramenta acaba não sendo usada naquela organização, apesar dela ser ótima. Né? E aí queima a ferramenta. Esse tempo, eu orientei um colega de vocês, já faz uns 3 anos, turma, 3 ou 4 anos atrás, que ele diagnosticou exatamente isso aí. Ele era de uma empresa de tecnologia, inclusive está aqui no Parque Tecnológico, e ele mapeou, né, que ele era da equipe de campo, né, que ia não só dar suporte, mas também trabalhava vendas, né, junto ao pessoal, e ele começou a ficar incomodado com isso. Puxa, mas tudo que é empresa que eu vou, empresas que a gente vendeu as nossas soluções, né, depois de 2, 3 anos, a gente vai ver, eles estão usando só 10% daquilo que a gente vendeu para eles. Claro que ele ficava quieto, né? Os caras estavam pagando, não ia chegar para os caras. Mas aí tu tentava lá, de boa vontade, né, mostrar para eles a utilidade de outras ferramentas ou coisa e tal, e acabava que a coisa não vingava. Daí ele trabalhou justamente com o que fazer, né? Inclusive a dissertação dele foi nesse sentido, né, para que essas empresas, ele tinha um público-alvo bem específico, no caso, né, que ele atendia um segmento de aplicação das soluções tecnológicas da empresa, e ele chegou à conclusão que era o segmento educacional, inclusive, que no segmento educacional, boa parte dos clientes deles não estavam usando a maior parte das ferramentas. Então, ele tentou propor na dissertação mecanismos para aumentar isso aí, né? E bateu em vários gargalos e tudo, então ele explorou isso aí, foi uma boa dissertação e tudo, e levou isso para dentro da empresa dele. Não sei, até não acompanhei depois porque ele queria uma coisa para realmente usar dentro da empresa, né, para melhorar lá a visibilidade, enfim, a aceitabilidade dos produtos da empresa. Tá? Então, são coisas que vão aparecendo no dia a dia, né? Mas, de novo, se tu não atacar o gargalo, né, de repente tu vai fazer um investimento que não vale a pena. Aí se lembra daquela planilhazinha, né? Tá? Se eu não tenho gargalo de mercado, se eu tenho possibilidade de aumentar minha demanda, eu vejo demanda potencial a ser explorada, tudo bem, olha para dentro da empresa. Só cuidado, às vezes o gargalo está na tua demanda, né?
em relação aos concorrentes. Então, tu vai ter que fazer uma estratégia de marketing para gerar um aumento de demanda, senão não adianta. Eu vou investir em tecnologia e não vou ter o resultado. Pessoal, algum comentário em relação a isso aqui? O pessoal do grupo ali, quando avaliou, o pessoal que leu depois, podem continuar debatendo aí. Senão eu vou adiante aqui, tá? Estou fazendo alguns destaques, eu sempre vou fazer um outro destaque aqui. Tá? Aí ali, o autor dá aí alguns insights aí de como mexer nessas outras variáveis ali, né? Mover-se para a diagonal, na diagonal, mover-se contra a diagonal, essas coisas todas. Estão vendo, pessoal, o diagraminha figura 510 aqui? Sim. Tá. Aqui, né, pessoal, são os elementos aí mais a nível de tomada de decisão final, né? Por exemplo, vamos dizer que eu já usei ali a matriz produto-processo, já consegui, porque ela me dá, vamos dizer assim, o teor da estratégia, se eu vou investir mais em conectividade, se eu vou investir mais em tecnologia de escala, ou escalabilidade, enfim, ela me dá o norte tecnológico a ser trabalhado. Tá? Legal. Tá? Eu posso chegar à conclusão que eu vou precisar de tecnologias mais globais, dedicadas, mais encorpadas, ou tecnologias por unidades mais específicas, né? Então, sempre se lembre do táxi, do metrô, se eu vou, ou um meio termo disso aí, que seria talvez o Uber, né? Que é um mistão ali. Então, para onde eu vou? Né? Quais são a matriz me ajuda a escolher, né, as minhas apostas tecnológicas, ok? Porém, tem uma outra etapa final ali que é muito importante, que a gente não pode perder de vista, né? Na escolha dessa tecnologia, porque daí o que vão aparecer? Foi o que essa empresa acabou não fazendo, né? Esse exemplo que eu ilustrei para vocês. Tá? A praticidade, a aceitabilidade, basicamente a aceitabilidade é retorno do investimento, isso aí vocês já têm presente, aí, até pelas aulas de finanças, né? E outras bases na graduação que vocês tiveram, e a vulnerabilidade também, que tem a ver mais com análise de riscos e tudo mais. Tá? Eu diria que a questão da praticidade, talvez no caso desse exemplo que eu dei da empresa que trabalhava com representantes comerciais e quis implantar o CRM, né, foi o ponto que foi mal analisado. Né? Quanto ela é difícil, né, de ser assimilada. Então, tu imagina, tu vai botar um CRM, né? Aí tu tem um departamento de... Eles eram bem simplistas ali, tinha um departamento com um gerente de vendas, outra secretária ali para ajudar, uma estrutura mais de, né, questões mais administrativas, e o resto era tudo representante comercial. Então, os caras queriam que, sei lá, que as secretárias, o gerente de vendas fizesse alguma coisa para dar bom uso para o CRM, né? E acabou que não, os caras não conseguiam, né? E os representantes menos ainda. Então, essa avaliação da praticidade, né, se realmente ela vai ser bem aceita, isso aí é um trabalho a ser feito. Uma das coisas, não está aqui no livro, tá? Mas uma das coisas, às vezes, que ajuda nesse aspecto, claro, daí tu tem que... são os testes, né? Fazer um MVP, né? Ou então, quando não dá para fazer isso, porque tudo isso requer tempo e dinheiro, né? Tá? E às vezes a empresa não tem um departamento, né, capaz de... que seja autossuficiente nesses processos mais de implantação da mudança, aí só tem um caminho, né, pessoal? Tentar fazer benchmark. Tá? Eu vou ver com outros que já estão utilizando, isso eu gosto muito de fazer, com outros que já estão utilizando, como eles estão utilizando aquela tecnologia. Porque essa empresa, normalmente quando alguém vem em oferta, né, o grupo iniciou muito bem ali, quando falou, né, que eu não preciso ser especialista em tecnologia, mas eu tenho que ter os elementos, os critérios, as apreciações para poder julgar se isso aí vai ou não vai me ajudar, quanto vai custar, que tem de consequências, que é o que o autor tenta nos mostrar nesse capítulo. Né? Então, os elementos que compõem toda a estratégia de tecnologia de processo. Tá? Então, se o cara é mais leigo no aspecto tecnológico, né, mas mesmo sendo ele um gestor, um administrador, ele tem que ter esses elementos. E o pessoal que vem nos ofertar tecnologia, eles são especialistas, eles têm uma vantagem na argumentação em relação a qualquer um de nós. O cara vai dizer que é a 8ª maravilha do mundo.
tem dúvidas, cara. Sempre vão tentar apresentar aquilo ali como uma salvação da pátria. Aí a melhor forma de tirar limpo isso é fazer benchmark, né? Perguntar, escuta, para quem vocês já venderam? Eles normalmente colocam, claro, eles colocam os casos de sucesso, né? Os casos de insucesso eles não colocam apreciação. E aí, então, a gente tem que ser esperto, tá? Tudo bem, pega lá algumas referências, tá? Então, de repente, faz uma visita técnica para alguém que, né, já está utilizando aquilo ali, questiona esses elementos que a gente está debatendo agora aqui, né? Se é prático, né? Se for muito caro, se dá muita manutenção, né? Se é vulnerável, né, se toda hora está dando problema, sei lá, por conta de internet ou coisa assim, né? E aí, em cima disso aí, tu começa a tomar as decisões, tá? Muitas vezes a gente tem que pesquisar por conta própria, outro, né? O próprio catálogo de clientes, normalmente as empresas colocam isso nos seus sites, né? O catálogo de clientes, sorteia 2 ou 3 ali, não pega aqueles indicaram, tá? Eu faço assim, isso não está em livro, tá? Isso é tecnologia do Marcão, tá? A gente tem que, então, olha, vamos pegar aqui aleatório, esses 3 aqui, os caras não citaram, tá? Visita pelo menos 1 ou 2 deles. Aí tu já vai ter, de repente, outros pontos de vista, né? São as investigações que a gente tem que ter, o gestor ele tem que se dar esse tempo, senão ele está sujeito a fazer a escolha errada, não é o mais prático, não é... Eu já presenciei várias vezes isso aí, tá? O mesmo software, né? Eu estou falando exemplos de software porque as tecnologias, o grupo falou ali, indiretas hoje, cada vez são mais crescentes, né? É onde o pessoal tenta mais se agarrar. As tecnologias diretas, automação, sistemas, circuitos eletroeletrônicos e tudo mais, que já cai mais no mundo da engenharia, tem produtos dos mais variados ali, mas são caros, né? Então o pessoal ainda tenta o caminho do software, tenta os caminhos da tecnologia indireta, não está errado, né? Só que tem que pesquisar também. Então, eu sou muito desafiado a fazer, muitas vezes, essas análises nas empresas, ou então eu desafio os meus clientes a fazerem isso. E, de fato, assim, o mesmo software numa empresa super bem aceito, todo mundo adora o sistema, e numa outra empresa, praticamente do mesmo ramo, todo mundo detesta, não funcionou aqui. E aí tu vai ver se são aspectos culturais. Óbvio que daí tu tem que fazer os descontos, né, no teu julgamento. Tá, no caso lá, não funcionou por quê? Porque o pessoal, o suporte deles é ruim. Porque o nosso pessoal aqui prefere usar Excel. Isso acontece muito, tá? Então, né, o Excel é uma ferramenta que todo mundo sabe usar, então os caras usam o Excel, né? Aí quando tu vai ver, né, se é sair do Excel, o pessoal está tão apegado na planilha de Excel que não quer saber de outra coisa. Então, são os caminhos que a gente pode adotar aí para essa avaliação da praticidade, aceitabilidade depois de ter levantado todos os dados, né? Todos os dados, então, poder fazer a análise do retorno de investimento, monta um fluxo de caixa, tá? Então, por exemplo, eu citei logo no início o exemplo da MOR, né? Quando ela fez era um gargalo, tá? A empresa tinha dificuldades em entregar, em expedir, por conta do grande processo manual que eles tinham lá no armazenamento do produto acabado e na expedição. Tudo muito manual, no visual. Tá? Eles foram à luta, pesquisaram várias vezes, viram, né, foram em outras empresas, outros grandes players logísticos que já utilizavam, né, essa tecnologia para avaliar a praticidade e chegaram à conclusão, puxa, vamos ter que fazer esse investimento, caso contrário a gente não elimina esse gargalo. Levou alguns anos, né, tiveram que importar muita coisa, mas conseguiram. Tá? E hoje, realmente, a empresa deu uma acelerada no crescimento, a Amor, né? Uma certa escalada no crescimento, em especial desde a colocação dos armazéns automatizados. Né? A gente, quando passa na frente da Amor, a gente vê um grande prédio assim, que se destaca em altura. Ali está todo o armazém deles, né? Tudo ali é robô funcionando. Quase não tem ser humano lá. Então, até vale a pena ir, né, fazer uma visita, quem puder lá, né, para enxergar isso ali de perto. Né? E, de fato, ali a coisa começou a funcionar, mas eles fizeram todo um fluxo de caixa, eles sabiam que teriam benefícios em termos de produtividade, menor uso de pessoas, porém custos mais altos de manutenção dos robôs, né, de manutenção de softwares que está por trás de toda essa questão dos robôs, enfim, alguns outros riscos, aí avaliaram a vulnerabilidade também, né, riscos de ter que demitir as pessoas, a reação social que isso poderia dar,
trabalhavam ali, sei lá, 180 pessoas, uma coisa assim, e chegaram à conclusão que com 25, 30 já daria para resolver. E aí não tinha como alocar ou realocar essas pessoas, que eram pessoas bem operacionais, né? Então, tudo isso aí foi avaliado, se colocou no fluxo de caixa, ganhos e perdas com isso aí, e chegou à conclusão que valeria a pena o retorno. Às vezes o cálculo do retorno é um cálculo teórico, tá, pessoal? Onde a gente acha assim que algumas coisas tendem a dar certo, tu faz algumas apostas. Eu sempre coloco, né, depois que tu faz o cálculo do retorno, transforma aquilo ali em meta e monitora todos os meses. Não adianta tu projetar um retorno do investimento se tu não vê se as coisas não acontecerem. Tá? E no caso deles, apesar do cálculo estar certo, tá, as coisas depois, como eles apostaram, não aconteceram exatamente. Teve alguns produtos que caíram de vendas, alguns outros fenômenos nacionais aí na economia que prejudicaram, né? Sei lá, governo A, governo B, para mais, para menos, e espichou o retorno do investimento porque algumas vendas não aconteceram. Ou seja, a demanda, né, apresentou alguns gargalos que não foram projetados. Né? E isso acabou postergando o retorno do investimento. Mas pelo menos eles estavam com os pés no chão e sabiam, né, o que estava acontecendo. Claro, deu um problema de caixa na organização que a empresa teve que solucionar mais emergencialmente, mas se trata de uma empresa que tem bom crédito no mercado, e óbvio com algumas estratégias financeiras aí bem negociadas, né, eles conseguiram se livrar das principais pressões, né. Também teve um problema lá, era uma estratégia que estava atrelada a uma estratégia global de expansão, tá? Quando tu faz uma estratégia de expansão, eles foram para outros locais, inclusive, tu vai atrás de novos clientes e tudo mais, então tu cria um risco, aí entra a questão não é uma vulnerabilidade econômica, não é tanto em relação à tecnologia, mas tu cria o risco de começar a lidar com clientes que tu não conhece muito bem ainda, né? Clientes que estão lá quase quebrando, ou enfim, né, mas que conseguem disfarçar a situação. Então, eles venderam para alguns clientes, para algumas redes a nível nacional, que até então eles não tinham penetração, e o resultado foi que os caras não pagaram. Né? Enfim, ficaram inadimplentes, começou a dar problema. Então, tudo isso aí também acabou afetando o processo de retorno. Especificamente a questão da vulnerabilidade, tá, pessoal? Eu queria destacar, assim, realmente, vocês no debate de vocês trouxeram essas questões todas, assim, da conectividade, né? Hoje, quanto a gente é dependente, né? Por exemplo, eu não olho mais televisão aqui em casa se não funcionar a minha internet. Não sei se é assim com vocês, tá? Os canais tradicionais eu quase nem olho mais, tá? Pegam por antena, né? Por cabo, sei lá. Então, assim, ó, se a internet não funcionar, eu não olho mais as coisas que eu quero. Né? Tá quase tudo atrelado pela internet, né? Os Netflix da vida, essas coisas. Então, realmente, a gente começa a ficar dependente dessas tecnologias e as empresas também. Para dar uma ideia, né, de um processo que eu participei, que a coisa emperrou na vulnerabilidade, foi o seguinte, ó, empresa agrícola, né, empresa que produz sementes aqui da cidade, eles têm lavouras selecionadas lá para produção de sementes de tabaco, né? Então, eles recrutam, selecionam produtores rurais, né, que querem ser produtores de semente, remuneram, tem todo um contrato, tem toda uma lógica. E exige aí uma certa mão de obra e tudo. Era tudo muito artesanal, né? Eles trabalhavam, né, basicamente, aliás, as fumageiras nessa parte de campo, até bem pouco tempo era tudo muito artesanal, essa parte de produção agrícola. Né? Por quê? Porque tu vai lidar com produtores rurais, é gente com pouca instrução, o cara tá lá no interiorzão, nem tem muito acesso à tecnologia e tudo. E um dos maiores dramas deles lá era, na época porque a semente do tabaco, ela é distribuída na lavoura em determinadas áreas, né? E de acordo com o tipo e a qualidade do tabaco que vai ser produzido a posterior, tá? Então, tem muitas variedades, né? Como todo produto orgânico tem variedades que tem que ser bem separadas ali na lavoura, até para uma não contaminar a outra, e que, enfim, tem toda uma biologia por trás, atrai determinado tipo de inseto, e aí tu tem que aplicar um tipo de
tratamento lá no cultivo e tudo mais para a semente crescer bonitinha, né? O tabaco crescer e gerar semente do jeito que eles querem, e aí depois tem mais um processamento interno que eles fazem lá. Mas basicamente é isso aí. Então eles tinham muito risco e já tinha dado problema a nível mundial, né? Tanto que a dor surgiu de um problema dessa natureza, de trocar a semente, né? Então tu imagina lá, deu na hora da colheita, são pessoas, os seres humanos que vão fazer a coleta do tabaco ali, da sementinha, e tem todo um procedimento para fazer isso, mas são pessoas safristas, tá? A gente chama aqui de Santa Cruz de safristas. É o cara que trabalha só 2, 3 meses por ano, uma mão de obra barata, né? Porque tem que ter um quantitativo ali mínimo para dar conta do recado naquele curto espaço de tempo, quando a lavoura já está no ponto certo, né? Para colher tudo, embalar e levar para as demais etapas do processo. E, enfim, por desleixo, por má supervisão, por problemas logísticos dos mais variados, eles chegaram a conclusão. Um dia deu um problemão lá e a semente que era para um lado do mundo foi para o outro, e distribuíram para todos os produtores lá da região, e foi uma frustração danada a safra. Não deu o que eles queriam, porque não era adaptado àquele tipo de clima, de região, de relevo, de terroir, essas coisas todas, né? O pessoal que é do mundo do tabaco entende. Bom, né, teve processo judicial, teve demandas, a empresa teve que fazer ressarcimentos. Eu disse, olha, cara, não podemos mais conviver com esse risco. Isso aí pode queimar a empresa, né? Felizmente foi uma região bem concentrada, né? Então a repercussão ficou restrita àquela região, não deu maiores problemas a nível de outros clientes, mas eles ficaram escaldados. Aí, então, eles foram atrás de tecnologia, eles queriam alguma coisa assim que impedisse a possibilidade, né, de mistura, né, ou de confusão lá na lavoura. Então, e também teria que ser, porque era tudo na base assim da plaquinha, né, que alguém escrevia ali um código que representava aquela variedade, mas daí a plaquinha dava vento ou dava chuva, a plaquinha que era enterrada no chão ali, fincada no chão, caía, aí um outro desavisado ia lá e botava no lugar errado, ou não botava, aí eles já não sabiam direito o que tinha ali, enfim, com essas situações todas eles se defrontavam. Aí eles disseram assim, não, vamos fazer um esquema aqui consultaram especialistas, viram em outros concorrentes, fizeram benchmarking, né? Os caras usavam um sistema de QR Code, né? Aí tinha plaquinha, mas daí já tinha outras possibilidades também, onde tu conseguia, né, simplesmente com o celular, tu já identificava o tipo de semente, todas as características, puxava a ficha técnica ali, tu sabia o que tu tinha que fazer naquela área, naquela lavoura, né? Então não corria risco de troca de informações, enfim, o QR Code já te dava tudo que tu precisava. Antes eles tinham que puxar uma papelada, arquivos, e aí tinha dificuldade em trocar essas informações. Não, tudo bem, tecnologia já consolidada, parece que funcionava bem, criaria ali uma vantagem competitiva nessa questão de gerenciamento das lavouras, das várias variedades de sementes. Só que tinha um probleminha, tá? Aqui no nosso interiorzão de Santa Cruz, região, tem lugar que não pega a internet. Então, o que os caras começaram a ver? Começaram a testar em tudo. Tinha muito lugar que eu pegava mal, não pegava. Naquele tempo, né, a questão do satélite ainda não era. Agora até acho que eles já estão superando isso, porque a questão do satélite melhorou. Mas mesmo assim, tem os pontos cegos, enfim, tem uma série de outras questões técnicas que aí eu já não entendo também. O fato é que era um sistema vulnerável, né? Tu tinha que confiar na internet, e como todos esses tratos culturais ali eram em períodos curtos, e se tu pegava lá um dia que não estava funcionando por causa de a internet, ou instabilidade na internet, já dava problema e o cara não conseguia as informações que precisava, ficava devendo. Aí ficava pior do que antes ainda, porque tu estava todo pendurado na tecnologia, e a tecnologia não funcionava. Então é aquela história que a gente fala, né? A tecnologia é boa quando ela funciona bem, né, pessoal? Quando ela não funciona, a gente fica com raiva dela, tá? Então, eles fizeram parcialmente a implementação, até a nível piloto, em regiões um pouco mais confiáveis. Mesmo assim, tinha problema, tá? Mas depois foram aperfeiçoando, agora eles estão expandindo isso para outros locais, aí com tecnologia satélite e tudo, né? Já vai facilitando também.
Tá? Então, essa questão da vulnerabilidade tem que ser tratada, eu tenho que avaliar riscos, né? Aí entra as análises de riscos, análise de cenários, da enchente, não da enchente, tem estabilidade, não tem estabilidade, riscos econômicos, riscos sociais, tudo mais. Tá? Então, pessoal, são pontos que tem que estar na pauta do gestor, do estrategista. Tá? Não só, então, a escolha do melhor composto tecnológico, focando o gargalo, ou os gargalos, que a gente elimina um, bate no outro, né, que vem na sequência, então tem que pensar nisso. E depois esses aspectos de praticidade, aceitabilidade e vulnerabilidade. Então, esses são pontos importantes ali que eu quero destacar aí no conteúdo aí para a gente poder trabalhar isso aí. Algum questionamento, pergunta, dúvida, pessoal? Tudo certo, professor. Da minha parte, tá. O grupo perguntador aí, acho que o Diego e o Daniel estão satisfeitos com as respostas ou teria alguma coisa mais a questionar o grupo apresentador? Da minha parte, tá legal. Não, nada. Tá. Quero só trazer um outro tema que veio emergente na aula, mas muito pertinente, tá? Embora não seja tão do escopo do estrategista de operações, mas vai acabar afetando. Que acho que o Daniel trouxe, agora não me lembro quem trouxe, mas foi o Daniel, o Diego mesmo. A questão social, tá? A questão de que né, com a automação, com a tecnologia, onde vão parar as pessoas? Era mais ou menos isso, Diego? Foi isso. Até a Mariana tinha comentado, professor, e eu fiz esse link, né, da necessidade de, vamos dizer assim, de educação dessas pessoas, né, para realocar elas, seria nessa temática, eu acho, né? Perfeito, tá. Bom, pessoal, não que esse lado, por favor, não é o mais importante, aliás, desconsiderem, tá? Vocês vão ver que eu sou meio anarcocapitalista, tá? Eu acho, sim, que as empresas têm que se preocupar com isso, mas não esperem por governo, tá? Eu acho que faz parte do escopo da estratégia, pensando em stakeholders e tudo mais, mas não ficar esperando que o governo vai resolver isso para nós, essas questões sociais. Não, eu acho que eles não têm nem essa competência, tá? Eles podem ter um discurso. Os governos, acredito que até têm, né, todos os governos em geral têm bom discurso, tá? E é isso que dá voto, né? Mas na hora de fazer, que entra... Aí, de novo, a gestão de operação, né? Para mim, o que falta nos governos são gestores de operações. Tá? Os caras que façam... O que é o marketing deles? Marketing são muito bons, né? O discurso para prometer para o povo o que vai acontecer, né? E as pessoas compram, eles compram, tanto que votam, né? Assim alguém ganha a eleição sempre. O que acaba acontecendo depois? Tá? Venderam muito bem, beleza? Tá? E agora vamos operacionalizar isso aí. Aí que entra o Dodói. Aí que, meu Deus. Infelizmente, o julgamento que eu tenho, eu tive trabalhos no setor público e pude perceber isso na pele. Tá? Ele tem outras premissas, ele tem outra cultura de trabalho em equipe, de comprometimento, é outro mundo. Tá? Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no setor privado. E aí por isso que as coisas são mais demoradas, aliás, bem mais demoradas, ou até, né, nunca acontecem. Né? Então, assim... Professor, só para contribuir, professor, e me parece que é bem pertinente essa questão, porque, infelizmente, eles poderiam fazer, né? A gente vê assim, poxa, eles têm todo um aparelhamento, Ministério do Trabalho, poderia ter um nicho que já se preocupasse com esse desenvolvimento de vamos dizer assim, de suporte, né? Financeiro, enfim. O Ministério da Tecnologia poderia também fazer, ou seja, é uma pena, porque eles têm essa estrutura, mas, no final das contas, quem que é o ministro da tecnologia? Quem que é o ministro do trabalho? Não são pessoas, muitas vezes, ligadas àquilo, né? Técnicas. São pessoas políticas, né? Esse que me parece que é o problema. Certamente. Não, inclusive, corroborando o que tu está falando, tá? A experiência que eu tive no setor público, eu trabalhei em prefeituras, trabalhei como consultor, e assim, ó, o pessoal técnico, as nossas melhores mentes estão lá, é tudo gente que passou em concurso, é tudo gente bem letrada, que continuou estudando,
Tá? Só que depois eles acabam caindo numa espécie de cartel de comodidades lá que muitos deles desvirtuam, mas tem gente muito capaz ali, sim. Os técnicos, os administrativos do setor público são gente muito capaz. A questão é realmente quem está acima deles ali, querer fazer ou não querer fazer, e aí entra as questões políticas. Então, assim, ó, condições de fazer eles teriam, tá? De operacionalizar, de gerir isso aí. Exige algumas habilidades que talvez eles não tenham, né? E alguns comprometimentos também, que, como eu falei, a contaminação às vezes atrapalha, mas teriam. Mas, já que isso, né, tem toda essa dificuldade, né, a nós, gestores, né, nós que somos mais ligados ao setor privado, eu sempre digo, temos que dar um jeito de fazer. O que a gente tem aconselhado? Não é o tema, acho que vocês vão estudar isso mais em ética, enfim, ou se já não estudaram, em alguma outra das disciplinas, né, que tem a ver mais com a questão ética, e aí a gente puxa para esse lado mais social, né, de realmente entender as necessidades dos stakeholders, a trajetória estratégica do teu negócio e avaliando cenários, tendências, e tem, embora às vezes sem muito fundamento científico, tá, mas tem esses estudos de futurologia, né, que aí a gente tem que ser bem seletivo para ver o que confia, né, eu confio naqueles que têm fundamento científico, né, e tem muita gente que é chutadora aí, que está dando palestra e tem nada a ver com o que os caras estão prevendo para o futuro. Mas, enfim, existem algumas tendências muito fortes que a gente busca até no Google, aí, de estudos de universidades, né, sobre como é que vai ser o emprego do futuro, as relações de trabalho, etc. E realmente tudo caminha para uma maior... a questão tecnológica vai ser primordial, né, as empresas vão continuar investindo, mesmo os pequenos, a tecnologia vai ficar mais barata, né, e aí a gente vai começar a ter questões sociais aí, realmente, de não adaptação, né, de pessoas a essas novas tecnologias, seja para o trabalho, seja para a vida, né. Então tá sujeito, como já está acontecendo em alguns lugares, né, de criação de uma massa periférica ali, meio alheia a esse mundo, assim, que é o pessoal, né, que não se desenvolveu, não foi à luta para acompanhar isso aí, estagnou, e agora a tendência é ficar fora do mercado. Tá? Então, assim, eu acho que as empresas têm que se preocupar, né, elas têm que ter isso aí no seu horizonte, né, de gestão corporativa, de estratégia corporativa. Né? Eu, por exemplo, digo isso para vocês, tá? A Amor se preocupou, ainda que intuitivamente a gente não chegou a elaborar uma estratégia, mas a Amor se preocupou. O que vai fazer com essas 150 pessoas que a gente viu que não tinha mais ocupação, né, quando a automatização lá dos armazéns. A gente pensou, disse assim, olha, é um pessoal safrista, né, que trabalha ali, sei lá, 4, no máximo 5 meses, né, então a tendência é assim, tu contrata e a partir do momento da implementação da tecnologia, tu não contrata mais. Só que esse pessoal já está aqui em Santa Cruz, né, esse pessoal vem, se instala aí nas periferias, nas vilas, né, para trabalhar lá, né, e o que acaba acontecendo? Né? Vai chegar um ponto que daí tudo bem, esse ano eu vou trabalhar na Amor de novo, beleza? Para descontar carteira, eles fazem muito isso, né? Esse pessoal já vive por aí fazendo outros biscates aí, vamos dizer assim. Né? Daí eles interagem muito com as fumageiras, que a temporada alta da Amor é no contraponto da temporada alta das fumageiras, então eles trabalham de safrista num e depois trabalham de safrista no outro, isso é um fenômeno que ocorre em Santa Cruz. Mas daí não ia ter mais a da Amor, essas 130 pessoas. Aí a gente pensou o que podia fazer. Se fez um trabalho junto ao RH, a estratégia pensada na época foi a possível, talvez, né, não a necessária, né, de identificação dos melhores talentos, o que podia aproveitar em outras pontas. Mas aí se chegou à conclusão, assim, de todo aquele quantitativo, tinha lá 20% que tu poderia aproveitar. Né, e se aproveitou. Os demais se deu encaminhamento, se deu orientação aí para outros trabalhos, para outras empresas, se deu endosso do currículo lá para o cara, né, bons antecedentes e tudo mais, né, para aqueles que era permitido fazer isso, obviamente, tinha uns ali que não tinha jeito mesmo, tá? Então, mas a grande maioria era um pessoal desenquadrado, entende? Eles só estavam ali na Amor porque a única coisa que o cara sabia fazer era tirar de uma prateleira e botar na outra, essa era a especialidade dele. Enquanto não tinha o robô, ele fazia isso e, né, usava a força e muito pouco a mente, né? Então, esse pessoal, por mais que tu orientasse ele a fazer curso, Senai, o pessoal não queria saber, né? Então, também tem um aspecto aí de
ambiente socioeconômico que impregna, às vezes, a cultura desse pessoal para a comodidade, né? E aí acaba que, infelizmente, isso acaba virando um problema social. Tá? Mas eu tenho um outro exemplo de como, às vezes, aí que está, aí tem um pouco, né, do intraempreendedorismo, a pessoa querer empreender, né? Eu acho que é uma das soluções e está alinhado com aquilo que eu falei, principalmente na área de serviços, de tu fazer e agregar valor em nichos, em lacunas que a grande empresa ainda não consegue penetrar e talvez nem tenha interesse e nunca vai fazer isso, que é um mercado mais local, regional. O tempo que eu trabalhei no Universo, eu tinha um colega lá que era contador. O cara era muito bom contador, era um cara competente, né, acostumado o trabalho dele era conta pagar, conta receber, enfim, lançamentos de notas, e, enfim, um trabalho mais de nível operacional, mas ele era formado em contabilidade. O sonho de consumo dele era um dia eu ser o gerente ali do departamento financeiro, contábil da empresa, né, mas aí ele começou a ver que funil era grande, e acontece isso em tudo que é grande empresa, né, e aí ele começou a ficar meio desmotivado, tá? Ele já tinha uns bons 15 ou mais anos de empresa ali, né? Então, mas ele tinha uma perspectiva, um cara jovem, relativamente jovem, né? Mais jovem que eu, e ele tinha essa perspectiva de progredir, né? Só que quando ele viu que, por mais que ele se empenhasse, esse progresso não seria viável, né? A empresa preferiu apostar em outras pessoas, e tinha outras pessoas muito competentes também, e ele foi ficando para trás. Aí começaram a investir mais e mais em tecnologia, ele começou a ver o trabalho dele assim, super repetitivo e cada vez mais restrito a algumas questões, né, de pouco uso das habilidades dele como contador, né? Ele ficou desanimado, disse, olha, cara, eu vou cair fora disso aqui. Caiu fora, tá? Aí tentou mais algumas outras possibilidades, mas daí ele chegou à conclusão, cara, infelizmente, apesar de eu adorar a contabilidade e ter isso como ter feito essa escolha para a vida, né? Já tínhamos passado 15, 20 anos de alguns avanços, mas, né, cada vez mais frustrado com a possibilidade E o emprego era bom, ele não tinha uma vida ruim, tá? O cara tinha família, tudo, normal, tá? Trabalhar e seguir carreira, ainda que não seja uma carreira executiva, mas uma carreira estável numa empresa, se tu é competente, tranquilo, tu vai viver razoavelmente bem, né? Vai ter teu salário, vai ter teus benefícios, aquela história toda. Mas ele não queria isso. Ele chegou à conclusão que isso aí era pouco para aquilo que ele tinha, né? Só que também ele começou a ficar frustrado com a profissão. Solução, tá? Fez um curso de papel de parede, tá? Como colocar papel de parede em empresa, em interiores. Cara, o cara mudou radicalmente de vida, tá super bem, né? Eu costumo dizer, né? Acho que tinha muitos anos atrás o engenheiro que virou suco, né? Porque o cara desistiu da engenharia para fazer suco. Esse aí, para mim, é o contador que virou papel de parede, tá? Porque ele desistiu de ser contador para fazer papel de parede. Por que eu cito esse exemplo, né? A tecnologia realmente foi ocupando espaço, foi tirando perspectivas dele, né? Porque o trabalho do contador, não sei se alguém de vocês é da área, mas ele tem uma boa parte de repetição que pode ser, e a tendência é essa, ser substituída. Eu dei consultoria para o Sindicato dos Contadores de Santa Cruz. A maior preocupação estratégica deles é essa. Olha, os sistemas, os software vão tirar o nosso emprego, não vamos fazer desnecessário, tá? E aí, para ficar assinando um relatório lá, um DRE, isso aí, os caras vão pagar pouco, né? Mas, enfim, tá? Eles estavam estrategiando outras questões importantes para a valorização da profissão. Mas esse cara se deu conta disso e mudou radical. Então, ele que pegou um nicho de mercado lá, justamente que era daquelas coisas que é muito difícil tu botar tecnologia. É um trabalho super personalizado, né? Precisa mão humana, precisa alguém que, né, vá fazer essa colocação lá do jeito que o cliente quer. Tem muita interação com o atendimento, tem que ser humanizado, porque ele me explicou uma vez, o cliente vai lá, mas não gostei desse papel aqui, tem um outro, e aí ele já colocou, enfim, uma série de questões que, por mais que tu invista nesse tipo de negócio, né, tecnologicamente, não vai substituir o ser humano. Então, eu acho, sim, que com o tempo, algumas atividades, né, ainda que não exijam um nível superior, o curso dele, acho que ele fez aí em um mês, aí, não sei aonde, para poder fazer esse tipo de serviço, né,
Então, tu imagina, o cara estudou 4, 5 anos para ser contador, estagnou, e depois estudou 1 mês para ser colocador de papel de parede e o cara está ficando rico. Tá? Então, assim, não estou dizendo que a riqueza é o único objetivo pessoal na vida, né? Tu pode ter vários outros objetivos, mas ele tinha esse objetivo. E... Professor, essa questão é muito bem... acho que é a temática que nós estamos abordando ali da questão social, né? Fazendo um link. Sim. Me parece, assim, que essa tecnologia, a implementação da tecnologia, ela vem, vamos dizer, de baixo para cima, só para usar uma referência. Em uma primeira onda, ela vem para substituir o chão de fábrica, vamos dizer assim, e aí pensando, claro, na manufatura, né? Vem essa substituição, o senhor deu o exemplo até da MOR, por exemplo, né? E num segundo momento, aí, uma segunda onda, seria aí a questão da inteligência artificial, né? Sim. E dos softwares de gestão, e aí vem aquele medo, né? Poxa, mas será que o gestor vai ser substituído? Será que o advogado vai ser substituído? Me parece que não, embora exista, pelo menos em um primeiro momento, mas vai existir sim uma restrição no mercado de trabalho, eu acho que é um afunilamento, porque me parece que vai ser substituído aqueles profissionais que não sabem lidar com a ferramenta. Então, mas aí em nível gerencial, né? Nível gerencial, por exemplo, advogados, juízes, não tem como substituir o olhar humano para essas questões, né? Então, aí o diferencial, me parece, nessa escala, seria a adaptabilidade do profissional da gestão, né? Ou enfim, intelectual, né? Do prestador do serviço. Esse vai ser o diferencial, me parece. Exato, exatamente. Não, inclusive esse meu colega, né, ele se adaptou, né, ele viu que tinha um nicho ali a descoberto, não sei por que influência, mas ele disse assim, não, eu montei minha empresa, agora ele está usando as habilidades gerenciais dele. Né? Por quê? Porque trabalha ele, a mulher dele, mais um ajudante, enfim, ele tem um pequeno negócio ali que está sempre ocupado. Óbvio, tem tudo que ele fazia antes, só que agora ele faz para ele mesmo, com muito mais prazer. Então, assim, sim, a adaptabilidade pressupõe o que, de certa forma, vocês estão fazendo aqui. Olha, tudo bem, hoje eu tenho a minha profissão, eu estou na minha empresa, mas que outras habilidades e outras competências eu posso ter para, de repente, iniciar um novo negócio, ou gerir um negócio em andamento, ou ajudar a crescer um negócio já existente da família, ou coisas assim. Vocês estão vendo que tem alternativas, claro, né? Cada uma com seus mercados, com as suas peculiaridades, mas a gente pode começar a abrir mais os olhos para isso aí. E esse talvez vai ser o grande dilema até da educação, né? Por que algumas escolas já estão colocando nos seus currículos, escolas de nível ensino médio ali, tudo, né? Empreendedorismo, né? O mundo do trabalho não vai mais ser um emprego tradicional com carteira assinada. Aliás, carteira assinada com o tempo, né? Hoje já está acontecendo isso, né? Várias pessoas já nem valorizam mais a carteira assinada. O cara valoriza ganhar um dinheiro todo dia, toda semana, assim, coisas assim, trabalhar conforme a sua necessidade e ganhar conforme o empenho, o desempenho, né? E isso requer elementos de empreendedorismo, que por sua vez requer elementos de gestão, que é o que a gente está, no caso de vocês, num nível muito mais superior, porque você já tem trajetória, né? Mas o cidadão comum, né? Que de repente não é letrado, ele pode aprender um mínimo de gestão, né, ou ser assessorado por Sebrae ou coisas assim, para poder levar adiante as suas estratégias pessoais, né. E eu acho que vai proliferar muito, né, e aí seria um caminho para a absorção desse problema social, pelo menos tratamento parcial desse problema, pequenos negócios na área de serviços, na área de turismo, na área de gastronomia, na área, enfim, pequenos negócios em nichos aonde realmente a questão de atendimento humanizado, né, se faz relevante. Não que tu não possa ter tecnologia indireta, né, um softwarezinho que te ajuda ali, né, no teu pequeno empreendimento, vai precisar, né, a Mariana sabe disso, o quanto sobra para, né, tem um dos públicos, eu acredito que seja um dos públicos prioritários, o pequeno negócio, né, então dá para adotar o quanto sobra para qualquer tipo de tamanho de negócio, mas para usar bem o quanto sobra, tem que ter alguma habilidade gerencial, tem que entender o que é uma conta, né, como é que tu faz um lançamento, enfim, tá? Algumas premissas ali que, de repente, não estão no cotidiano da maioria das pessoas, né?
Então, para tirar bom uso do quando sobra, tem que fazer isso aí. E eu acho que daí esses ingredientes vão passar a mudar também o perfil educacional, para que as pessoas entendam assim, ó, olha, legal, né, tentar, talvez, os primeiros anos eu vou trabalhar como empregado para ganhar experiência, mas em algum momento, talvez, eu tenha que me adaptar a um outro ambiente e eu vou continuar me preparando para esses outros ambientes, né, que requer empreendedorismo, intraempreendedorismo, área de serviços, tu era da área de manufatura, de repente tem que se adaptar para a área de serviços, enfim, hoje em dia, né, vou dar outro exemplo para vocês, tá? Vocês devem ter aí nas vizinhanças de vocês aquele cara que é o faz tudo. Eu tenho um aqui onde eu moro, tá? É impressionante, tá? O cara mais ocupado do mundo e eu acho que é o que mais ganha dinheiro aqui na região, tá? Por quê? Se tá, tem um vazamento, chama o cara. Queimou lá não sei o que, um circuito, chama o cara. Tem que pintar lá uma parede que entrou em infiltração, chama o cara. Então, assim, ó, vai ter que fazer a jardinagem lá na frente da casa, chama o cara. Então, o cara, ele sabe de tudo um pouco, mas ele faz bem. Tá? O cara tem lá o ensino fundamental, no máximo, né? E está sempre ocupado. Né? Então, as pessoas que se aperceberem, né, dessas oportunidades, aí, de novo, né, pensando no mercado mais local regional, não estou querendo ser um mega empresário, não estou querendo escalar. Claro, tem o mundo das startups, que tu pode tentar também, é um outro mundo, mas é outra vibe também, né? Outro tipo de demanda. Mas esse mundo do serviço personalizado, do serviço manual, e também da percepção humana, que nem tu falou, do juiz, do advogado, né? O senso de equidade, né? No caso de um juiz. Como é que tu vai traduzir o senso de equidade para um robô? Né? O juiz tem que julgar com equidade, não tem como, né? Então, se fosse assim automático, os caras fariam lá o algoritmo. Não, se o cara fez esses crimes, tem essa e essa pena e está tudo resolvido, não precisa mais o juiz. Não, mas aí tem todo um outro nível de entendimento que precisa, é o que o autor nos chama de acuidade e julgamento. Tu tem que ser preciso em perceber as diferenças, coisa que a máquina ainda não consegue, e daí fazer um julgamento apropriado a essas percepções. E isso aí vai continuar muito na área da saúde, na área da educação, na área dos serviços personalizados, enfim, na gastronomia, onde, né? Então, eu acho que isso aí está crescendo. É um fenômeno social, sim, tem que ser apreciado como um todo, aí os nossos colegas da sociologia podem nos ajudar, mas nós, empreendedores, nós, gestores, né, a gente tem que ter essa consciência e trabalhar, né, percebendo isso aí, aproveitando as oportunidades e também se defendendo de eventuais riscos nesse sentido. Mais alguma questão, pessoal? Esse mundo da tecnologia, se a gente quiser falar muito tempo, tem muita coisa para falar. Não sei, Mariana. Tava quietinha aqui também, mas escutando, né, essa questão de... Posso comentar um pouco sobre essa questão de gestão de pessoas mais, né? E principalmente na área de tecnologia, né? O que eu vejo, assim, eu acredito muito que a inteligência artificial, ela não vai substituir a pessoa, o ser humano, né? Porque por trás de toda a máquina, né, do software, inclusive até da questão como a gente começou como hardware, né? Os equipamentos, as ferramentas. Acho que isso sempre vai ter uma pessoa por trás, tanto na formulação dessa inteligência, do acompanhamento dessa inteligência artificial, quanto também do manuseio dela, né? Então, acho que quem fala, né, que a gente vai ser substituído, acho que é uma questão muito errônea, a não ser que surja alguma coisa muito avançada, e aí sim a gente vai ver daqui a uns anos, né? Mas por enquanto, né, como está se desenhando aí, eu acho que isso não vai ser exatamente isso, sabe? Então, o que vai acontecer? Eu acho que vai ter o surgimento de novas profissões. Hoje, inclusive, existe isso, né? Esse movimento, que nem tu mesmo, professor, falou ali da questão da carteira assinada. Hoje, né, a nova geração, ou até a minha geração aqui, a gente não pensa mais nisso como carreira, né? Não é aquela carreira formalizada, enfim. A gente também fala também da questão de sermos um pouco mais múltiplos, né, genéricos dentro do processo de uma empresa, a gente trabalhar com talvez projetos, escopos menores, né, e ter essa abertura, né, eu acho que talvez vai ser um grande desafio para as pessoas do mercado, dessa geração nova, no mercado de trabalho,
porque o conceito de educação ele vai precisar mudar, né, na sua raiz, desde o início, né. Eu gosto muito de acompanhar o Senac, né, eu tenho contato lá, já fiz alguns projetos dentro do Senac, lá no ensino médio, aqui de Santa Cruz, e eles têm aulas de robótica, empreendedorismo, e eu acho que isso é a visão de futuro na educação, né, tu trazer os jovens para aprender mais sobre isso já ali no ensino médio ou no fundamental também, né, porque eles vão estar mais preparados no mercado de trabalho, já vão ter as ferramentas, por exemplo, hoje, essa geração Z, por exemplo, eles não sabem utilizar o computador, realmente, de fato, né, porque eles estão nas telas menores, no celular, eles conseguem fazer uma ação total do celular, né, porque tem essa questão, então, né, a diferença que vai ser da minha geração para a geração próxima, então vai ter que estar sempre se adaptando a isso, né, então eu acredito que o melhor caminho é começar da base, né, começar ali na questão da educação, acho que isso é muito importante e vai ser muito difícil, pensando a nível Brasil, eu sei que tem algumas mudanças acontecendo, mas elas são mudanças muito pouco significativas com o momento que a gente está vivendo, e acho que nem acredito mais em globalização, acho que a gente passou disso há muito tempo, né, mas eu acho que as empresas hoje, elas também vão ter que se adaptar a isso, né, a gente não tem mais profissões como antes, e vindo de uma área de tecnologia, né, muitas coisas mudaram. A gente não tem profissões que eram antigamente super formalizadas, a gente tem novas profissões, analista de dados, analista de inteligência artificial, enfim, né, analista de discurso, então tem muitas coisas. Então, acho que vai ser necessário, né, para os profissionais da partir da geração millennial aí, ver e tentar se realocar, digamos assim, né? Eu acho que cada plano de carreira, cada um é responsável pelo seu plano de carreira, claro, com o auxílio da empresa, eu acredito muito nisso, mas a gente também tem que correr atrás, né, que nem a gente está todo mundo aqui no mestrado, para aprender mais, né, para se, digamos assim, sair da nossa zona de conforto e adquirir mais conhecimento para a gente se posicionar na nossa carreira, né, no futuro, enfim, então eu acho que existem vários meios, né, então essa questão, né, voltando, né, a questão da tecnologia, a gente não vai ser substituído, eu acho que a gente vai ter que aprender a se adaptar e a se realocar, e junto com a empresa, né, e a gente ao mesmo tempo tem a questão, a gente vive num regime capitalista, né, então a empresa, ela vai tomar a melhor decisão que é para o negócio, né, e se for substituir pessoas ou uma setorização ali inteira sendo robotizada, ela vai fazer, né. Claro que existe o lado humano, né, que a gente não pode perder o lado humano de gestão de pessoas, a gente tem a questão até próprio SG, muito comentado, e entra dentro do SG também essa questão do olhar do capital humano, né, então, claro, que se a empresa, ela preza por isso, ela não vai demitir toda sem humanidade, né, ela vai realocar, ela vai tentar passar algum curso, ela vai dar, talvez ali que nem o senhor mesmo falou na questão da MOR, né, algumas pessoas ali que talvez tivessem um desempenho melhor, receber uma carta de recomendação para ir para outro lugar, daqui a pouco, né, um plano de auxiliar essa pessoa a entrar no mercado de trabalho de outra maneira, em outro setor, em outra empresa. Acho que também tem vários vieses aí também, né? Então, decisões precisam ser tomadas e quando a gente está numa empresa privada, ela vai olhar para o negócio, ela vai olhar para a estruturação, o que faz sentido ou não para a estratégia dela, né? Beleza. Pessoal, vamos terminando, só um lembrete. Bom, semana que vem, então, tem estratégia de melhoria. Essa, vocês vão ver que emenda bastante assunto, muitas coisas para falar. Mas, enfim, todas, né? Mas vai crescendo à medida que a gente vai acumulando conhecimento também, né? O nosso debate aqui vai se enriquecendo mais. A gente começa a cruzar as informações, né? Ok, pessoal, então, tá? Muito obrigado. Chegamos ao fim, tá? Até semana que vem, então. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem, bom fim. Obrigado, até semana que vem. Tchau.